Então a doutora Darcy está aqui hoje para relatar de como era a vida dela, como ela vivia, até o momento que ela chega na igreja, tudo o que aconteceu ela vai contar, porque tem tempo para isso hoje aqui, que é para a glória de Deus. Então você que está sofrendo, você que foi enganado pela medicina, você que está com um problema crônico, que o médico diz que não tem jeito, ou você que o médico diz que vai ter que depender do remédio para toda a sua vida. Você fica ser escravo do remédio. Então agora chegou o momento que a doutora testemunho dela. Amém? Então, doutora Darcy, que bom falar com a senhora hoje, sábado. Vai ser um grande dia, um dia abençoado. Para outras pessoas que estão ouvindo a senhora aqui agora. Então, como é que foi? Como é que era a sua vida antes? Pode ficar à vontade, doutora Darcy. O programa agora é da senhora. Fica à vontade para falar. Tá bem. Bom, então eu vou tentar fazer por uma ordem cronológica, né? Amém. Dizendo que eu era do mundo e em 2023 eu fui acometida por uma enfermidade. Começou com uma dorzinha na perna e foi aumentando, aumentando. Eu comecei a procurar os médicos. E cada vez que eu ia, eu estava pior, com alguma coisa pior. Igual essa mulher? Exatamente. Eu estava com um problema de um nervo ciático muito inflamado e aí os médicos começaram a passar remédios, injeções. Era tudo paliativo, não resolvia. Resolvia coisa de 1 hora, 2 horas e depois voltava pior. E voltava ao médico, vamos fazer exame, vamos fazer isso. E aí eu já estava com hérnia de disco, estava com 2 hérnias de disco, a minha coluna estava toda comprometida, aquelas L, S, não sei o que, estava tudo comprometida. E ele falava, aqui não tem jeito, aqui é você meio que se acostumar com a dor e tentar evitar fazer algumas coisas. E eu falava, não me conformo com isso. E era remédio, e eu fui ficando enfraquecida cada vez mais. Como essa mulher, né, doutora? Dá para comparar com essa mulher, doutora? O Vini estava lendo, eu falei, Igualzinho. bem parecido mesmo. E fui ficando muito abatida, com cara de doente mesmo, as pessoas já olhavam para mim, nossa, o que você tem? Eu estava realmente muito abatida, eu sentia muita dor, eu não dormia à noite, porque cada movimento que eu fazia era muita dor que eu sentia. Eu chorava muito, a Giovana sabe, ela acompanhou. Foi um sofrimento muito grande. E eu tenho uma nora que ela sempre foi da igreja, sempre foi evangélica, e ela sempre me convidava a ir à igreja. E eu era extremamente cética, e eu falava, não, imagina, eu não acreditava nessas coisas. Eu via, às vezes, alguma coisa na TV, algumas curas, algumas coisas que aconteciam, eu dava risada porque eu falava tudo em encenação. Então eu era muito cética, eu não acreditava, eu era confiada demais. E ela sempre convidava aleatoriamente. E aí teve um domingo, e ela falava assim, olha, eu estou indo numa igreja que o pastor, ele tem a unção, ele é um homem de Deus, ele é abençoado. Ela falou isso para mim. E ela falou, inclusive, meu irmão que me levou, meu irmão vai nessa igreja, e é um pastor diferenciado. E eu, né, não dava ouvidos. E aí, um certo dia, um domingo, ela me convidou, e só que ela me convidou, como eu sempre falava não, ela não olhou mais, ela mandou a mensagem e não olhou mais, né, no WhatsApp. E eu respondi, eu vou, porque Deus naquela hora me tocou. Legal. E ela não viu, e ela estava indo para a igreja, já estava indo, e eu não sabia onde era, não fazia a mínima ideia de onde era. E no caminho, ela estava indo com meu filho, né? No caminho, ela olhou o celular e falou para o meu filho, volta que sua mãe falou que vai para a igreja. E voltaram, me pegaram e eu fui para a igreja. E assisti o culto, né? Tudo. No final, ela falou, vai lá, eu vou falar para o pastor orar em você. Aí eu
Pensei, já estou aqui mesmo, né? Vamos lá. Aí o pastor orou, o pessoal estava indo, foi no final mesmo, as pessoas já estavam indo embora, né? Os irmãos que tinham assistido o culto aquele dia. E o pastor orou, né? E quando ele terminou de orar, ele falou assim: Você crê que você está curada? Aí eu olhei para ela assim, olhei para ele pensando: será que é para falar a verdade ou será que. Aí eu falei: Vou falar a verdade. Eu falei: Não. Aí o pastor olhou assim para mim e falou: Opa, aqui o negócio é mais complicado do que eu imaginava. Não, filha, você não pode falar assim. Eu falei: Mas não é para falar a verdade? Eu falei: É verdade. Ele Então eu não. lembro, doutora, não é cortando a senhora, mas eu lembro que a senhora veio na frente, antes de eu orar, eu falei, você crê que você vai ser curada? Aí a senhora falou assim, posso falar a verdade? Eu falei, pode, mas eu não sabia que você ia falar não. A senhora me deu um chute assim, ó, pá, eu Foi. toma. Aí eu perguntei, a senhora crê que a senhora vai ser curada agora? Aí a senhora falou assim, eu posso falar a verdade? Falei, pode, claro. A senhora falou, não, pronto. Foi. Foi isso Aí mesmo. pronto, foi um chute que a senhora me deu ali. Eu falei, Deus, o que eu faço agora? Eu olhei para Deus. Aí continua aí. Aí o pastor falou: Não, eu vou orar de novo. Aí, Não, mas não tinha orado ainda aí não, doutora. não, não, não. Aí ele falou: Não, peraí, vamos de novo. O senhor colocou a mão assim, não colocou a mão Isso. em mim, só colocou a mão assim. E aí ele pegou, aí o senhor falou com a minha nora: Aqui tem demônio, aqui tem demônio, e eu vou fazer manifestar. E fez manifestar. Ah, sim, foi sim. Foi, e Isso manifestou, mesmo. pastor, e eu, Glória. eu, eu senti o meu corpo se retorcendo todo. Só uma Eu, pergunta, doutora. Quando eu falei que tinha demônio, e até mandei gravar, né? Para a senhora foi, acreditar, que a senhora falou que não acreditava. porque foram duas vezes, né? Foi assim, primeiro manifestou e meu filho estava lá para fora, né? Eu vou deixar chamar ele. Ficou com a criança, mandou chamar porque falou, vem para você ver. E falou, eu voltei, o senhor fez o demônio sair, eu voltei, o senhor falou comigo, falou, olha, eu vou fazer manifestar de novo e vou gravar para te mostrar, mas a gente vai apagar só para você ver. E Só uma foi isso. pergunta, doutora, para as pessoas que estão ouvindo aqui agora. Quando eu falei que tinha demônio, como é que a senhora ficou quando a senhora recebeu essa notícia na hora? Eu fiquei em choque, porque eu jamais imaginei que eu pudesse ter alguma coisa assim. Eu nem acreditava nisso, né? Eu não acreditava, eu só acreditei porque aconteceu comigo, com o meu corpo. O meu corpo, o demônio manifestou no meu corpo. Então, aí que eu passei a acreditar que tinha essas coisas, que eu não acreditava nisso. Sabe por quê, doutora? Porque eu fui fazer uma visita na casa do casal lá, de uma mulher que é crente da Assembleia há muitos anos. Eles são crentes lá há muito tempo. E a mulher tem um espírito enganador que eu vi, e eu falei para ela, você tem um espírito enganador. Ela falou, não, está amarrado. As pessoas, para se libertar, primeiro ela tem que saber o que ela tem. Por que eu estou com essa enfermidade no meu corpo? Por quê? Qual é a causa dessa enfermidade? Qual é a causa? As pessoas têm que conhecer a causa desse mal que eu tenho para poder se libertar. Foi o que aconteceu com a doutora Darcy. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem medo. Você tem medo, não vai na igreja, porque eu estou com medo. Será que o pastor vai colocar algum demônio em mim? Será que o pastor vai colocar algum... Não! Olha, a doutora Darcy está relatando que quando ela recebeu a notícia de que aquele mal, o mal que estava causando esses males no corpo dela, era demônio. Hoje ela sabe disso, porque era obreira na casa do Senhor. Então, quando ela recebeu a notícia, ela se abalou. Então, vai acontecer com você a mesma coisa. Você tem que saber que maldição que está na minha vida, maldição que está na minha saúde, maldição que está no meu corpo, sem causa, não virá. Toda maldição tem uma gangrena, que a pessoa vai cortar a perna. É demônio que está alojado. Hérnia de disco, é demônio que está alojado. Um câncer, que é um nódulo no seio,
Um nódulo no seio é um demônio que está alojado em forma de um nódulo. Então, por que eu estou parando aqui para explicar? Porque vai acontecer com você também. Se você está com câncer, então tem um demônio na tua vida. Esse demônio tem que ser repreendido pela unção e o poder de Deus e da palavra, para que ele saia da tua vida e que você venha ser curado. Que testemunho maravilhoso é o testemunho da doutora Darcy. Então continua, doutora Darcy, porque vai ajudar muita gente. Sim. Bom, então manifestou e foi gravado para eu ver, né? Mas apagou depois, só para eu ver realmente. Isso. Até hora que eu sentia a dor, o demônio, ele fazia eu rodar, que eu não acreditava. Quando eu estava vendo aquilo, eu falei, não acredito. Eu não acreditava naquilo que estava acontecendo comigo. O demônio, ele é muito sujo. Enfim, depois de manifestado, aí o pastor falou, olha, deixei manifestar para poder expulsar. Ele vai sair e não vai voltar nunca mais. Aí o pastor expulsou e depois mostrou, né, para mim, tá, orou e falou, não, você está curada. Agora você crê que você está curada? Eu creio. Aí eu, depois de tudo que está acontecendo comigo, é lógico que eu tinha que acreditar. Agora você acredita. Agora eu acredito, deixei de ser cética. Naquele dia eu saí da igreja, foi um dia tão maravilhoso, eu fiquei tão bem, eu dormi a noite bem, passei o dia muito bem, não senti dor nenhuma. Só que desde esse dia, acho que foi em 2020, eu comecei com as dores em 2023, eu fiquei quase um ano com essas dores. Um ano, doutora? Doutora, como é que pode você aumentar dor? Deus me livre! Aumentando, exatamente. Estava afetando a minha vida profissional, tudo, estava afetando tudo. Financeiro, primeira coisa é financeiro, né, doutora? O financeiro, porque eu já não conseguia... Não consegue trabalhar? Como é que vai produzir? Exatamente. Eu dependo do meu trabalho, né? Eu preciso estar ali trabalhando para poder oferir a renda, senão não tem. Então, eu quase não conseguia, enfim, e a cabeça também, né, já não, tomando muito remédio, me piorava muitas outras coisas, porque eu estava tomando remédio muito, muito forte, me deixava grogue. E não resolve nada, né, doutora? Não, dava dor de estômago, enfim. É o que eu acabei de pregar aqui, né? Exatamente. E aí, desse dia em diante, eu nunca mais deixei de ir à igreja. Hoje eu sou obreira na igreja e Deus, desde então, eu posso falar assim com convicção mesmo que Deus fez toda a diferença na minha vida. Porque a minha vida, desde então, só fez isso. Só glória a Deus! Em todas as áreas. O pastor fala muito de felicidade. Eu não sabia muito o que era isso, não. Eu achava que felicidade era uma coisa momentânea. Não é, gente. É igual eu pensava, hein, doutora? Se ela pensar igual... Doutora, realmente, então, hoje a senhora pode dizer que existe a felicidade. Eu não acreditava na felicidade. Eu pensei que a felicidade era passageira. Aproveita o máximo se puder, que isso vai passar, vai acabar. Era igual eu, doutora? Era. Eu sou muito feliz. Deus tem me abençoado demais na minha vida financeira profissional, sempre em ascensão. Eu sou muito fiel ao dízimo. E Deus cada vez me abençoa mais. Me abençoa. Eu falo, Senhor, eu nem sou merecedora de tanto. Obrigada. Eu falo assim todo dia também. Sabe o que é engraçado? Isso é uma humildade. Isso é uma humildade. A mesma coisa que eu falo, a senhora fala, tá entendendo? Deus, eu não mereço. Eu não mereço tanto. Mas o senhor é bom demais. Pode continuar, doutora. Exatamente. Então, em todas as áreas, eu era uma pessoa que eu sempre achava que para ser feliz, eu tinha que estar com um companheiro, com alguém... E isso só me trouxe infelicidade, né? E hoje realmente eu não tenho necessidade, tendo Deus, não precisa. Deus é tudo. Ele me enche, eu não preciso disso, eu não sinto esse vazio. E o que a senhora faz na igreja hoje? Então, qual a sua missão? Aí o pastor um dia me chamou e falou que Deus tinha falado que, como que chama? Consagrou a diaconisa, é isso? Isso, só foi diaconisa mesmo, viu? Glória a Deus. Eu falei, mas
será? Com muito medo, sempre com muito medo. Ai, não tenho, não sou capaz. Eu não... Não Aí sou o pastor já preparado. falava, Deus te capacita. Eu não sou preparada, eu não sei. Porque, assim, eu nunca fui de igreja evangélica. Eu falo que eu era do mundo, porque eu era católica, mas não era praticante. Nunca É, fui. Né? Então, assim, é como se eu não tivesse religião nenhuma, né? não tinha. É, então era tudo muito novo para mim, eu tinha muito medo. Aí passou um tempo, o pastor falou: Olha, Deus falou comigo e você vai ser líder das mulheres. E eu, pastor, não, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Calma, Deus vai te capacitar. Hoje eu sou líder das mulheres, amo as minhas irmãs, nossa, de coração, sinto que elas me amam também. E a gente tem se aproximado cada vez mais. A gente está numa união muito gostosa, muito bonita. E tudo que a gente faz é para Deus. E Ele se agrada, a gente sente, eu sinto que Ele está se agradando da gente, se agrada da gente. E a vontade é sempre de fazer mais para Ele, por Ele. Glória a Deus. Sempre, sempre. Eu posso E dizer que eu sou uma outra mulher hoje. uma mulher transformada, abençoada. Transformada. E tudo muda, né, doutora? Doutora, não é tão bom, não é Muda. tão bom essa alegria que a gente tem no coração, a alegria que o próprio Deus que está dentro de nós, que habita o Espírito Santo. Hoje a Muito, senhora é uma mulher cheia do muito. Espírito Santo, doutora. Ah, detalhe, esqueci, o pastor me batizou, né? Batizei. Aquele dia o pastor falou, você vai ver, sua vida vai mudar. E realmente, já vinha mudando, mudou mais assim, a vida é outra hoje, eu estou muito feliz. A senhora não é a mesma pessoa que a senhora antes, a senhora reparou isso? Algo, parece que aquela pessoa que existia antes morreu. É, E essa aí é uma nova que nasceu de novo. sim, É isso que eu vejo. Ô, exatamente. doutora Daci, estou tão feliz pelo seu testemunho, pelo seu relato, Obrigada, pastor. do que Deus fez na sua vida. E aí, Espero que doutora, nós o que a senhora tem, do tempo que a senhora está na igreja, o que a senhora tem visto na igreja? Os milagres, o que a senhora tem? Conta um pouco disso, a sua Nossa! visão, o seu ver, da sua maneira. Conta um pouco para as pessoas que estão ouvindo. Nossa, eu já vi muita coisa naquela senhora que chegou, ela chegou praticamente carregada, que ela estava com problema no pulmão, não falava, não fazia mais nada, ela estava vegetando já. A Essa mulher mulher que tinha um câncer no pulmão e tinha leucemia, é essa? É essa. essa, eu lembro. Pode continuar. E nesse dia, ela saiu de lá falando. O pastor fez ela correr, deu uma corridinha assim, tem um corredor, e ela ia e voltava. A mulher saiu de lá curada. Depois, nos dias seguintes, falava com o pastor que já estava andando, que estava indo visitar Os amigos. os amigos, já estava fazendo tudo. E assim, eu vi o estado que essa mulher chegou, né? Então, é assim, impressionante. Ah, e tantos outros pastores que a gente, né, que eu vi, a pessoa chegar lá com muita, muita dor e sair de lá sem nada. E, bom, eu sou a prova viva disso, né? Eu sou Maravilha. testemunha do que aconteceu comigo, né? Então ela tem muitos milagres, doutora? Tem muitos milagres. Tem Toda sim. pessoa que chegaria enferma sai curada? Todas? Sai curada, sai curada.